Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, mais uma perguntazinha do meu inscrito e eu gosto de responder em forma de vídeo, que fica melhor porque fica mais esclarecido, né? E fica uma resposta mais contundente para todos, né? A pergunta dele foi o seguinte, abre aspas: meu irmão Jair, essa questão do mestre, de instalação de mestre, é uma questão aplicada pela Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, ou vai ser uma questão de critério individual da loja? Se a loja quiser praticar esse ritual que hoje se pratica no Grande Oriente do Brasil e nas grandes lojas estaduais, se uma loja quiser praticar esse rito de instalação, ela poderá aplicar, fecha aspas. Bem, meus irmãos, olha, dentro da temática que nós estamos apresentando, né, para uma maçonaria orgânica, onde a priori a loja maçônica ela tem total autonomia, né, de vivência, tanto no aspecto financeiro, né, e como a aplicação de todos os seus recursos e de sua administração e etc. Agora, permita-me fazer uma introdução, certo? Vamos procurar entender. Eu já falei vários vídeos sobre essa questão do ritual de instalação hoje aplicado pelas grandes lojas, de início as grandes lojas, depois vivenciado pelo Grande Oriente do Brasil, né? E hoje praticamente todas as potências, né, vivencia esse ritual. Veja bem, me acompanhe o meu raciocínio. O que a gente tenta fazer aqui é desmistificar o conceito de maçonaria especulativa atual, como se é vivenciado. Esse ritual de instalação, né, que se vivencia hoje, não tem tradição maçônica. Isso é fato. Isso é fato. Até porque a maçonaria, outrora, na sua operatividade, ela é construída de 2 graus. Ou seja, o aprendiz, o companheiro, né, onde o mestre da loja ele era aclamado. Ou seja, os companheiros escolhia o mestre, o companheiro mais sabiente, o companheiro mais ativo, né, aquele que estava mais preparado, e os companheiros aclamavam como mestre da loja. Na especulação não foi diferente, em tempo. O que ocorreu em um determinado momento que houve a criação do grau de mestre, né? Passaram a aplicar uma ritualística em relação a uma passagem do companheiro para o mestre maçom. E a maçonaria especulativa constituiu em si, quando ela se fechou em toda a sua estrutura administrativa, em 3 graus simbólicos. Até porque, em 1928, né, a Grande Loja faz um manifesto, né, onde ela coloca os 8 pontos de reconhecimento para que as potências que existiam e que viessem a existir pudessem ter um tratado de reconhecimento com ela, teriam que trabalhar dentro desses 8 pontos de reconhecimento. O 5º ponto de reconhecimento é bem explícito, bem claro e bem contundente. A potência maçônica ela é autônoma sobre o quê? Sobre os graus simbólicos. Qual os graus hoje aplicado pela Grande Loja Unida da Inglaterra? Aprendiz, companheiro e mestre. Ou seja, a maçonaria simbólica ela vivencia 3 graus. Sabemos nós que até ontem, digamos assim, até ontem, digo assim, até hoje, alguns mestres maçom, eu vi até um absurdo que deveria ser retirado. Um candidato aqui, a Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Estadual do Ceará, ele colocou em perguntas, um questionário de pergunta em pesquisa, ele colocou qual o grau que o mestre, que a pessoa da sua associação, da sua potência pertencia. Então ele classificou o mestre maçom, o mestre instalado, como um grau da maçonaria simbólica.
ou seja, ele colocou aprendiz para você dizer o que você era. Aprendiz, companheiro, mestre e mestre instalado. Esse sereníssimo, esse candidato a sereníssimo, classificou o mestre instalado como um grau simbólico. Eu já deixo aqui um adendo bastante interessante, né, que vocês sabem que o meu papel é desmistificar. A partir do momento que você atribui mais um grau na maçonaria simbólica, que consiste os pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, e você aplica mais um grau dentro dessa maçonaria simbólica denominado mestre instalado, você perde o conceito de manter um reconhecimento mediante os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Morreu, eu gosto de falar essa palavra aqui no Ceará, morreu Maria Preá. A não ser que você queira ser ignorante, né? Aí se você querer se permanecer na ignorância é problema seu. Mas a partir do momento que você aplica um outro grau na maçonaria simbólica, você está fugindo dessa tradição, dessa originalidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Bem, tá compreendido? A maçonaria simbólica ela é composta de 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Não existe mestre instalado. Não existe um grau para mestre instalado. É uma honraria que veio a existir na maçonaria brasileira depois de 1928, mediante a existência das grandes lojas estaduais e depois vivenciado, muitos anos depois, pelo Grande Oriente do Brasil. Não existia esse ritual de instalação, não existia. Isso é história, né? Não sou eu que estou dizendo, é a história que está falando. Bem, mediante a esse princípio de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, é claro que não há um ritual de instalação. Se outrora era aclamação, ou seja, os companheiros aclamavam o mestre, né? Aclamava um companheiro para ser o mestre da loja, fora de uma total, não existia uma ritualística, existia uma aclamação, ou seja, o cara passava a ser o mestre da loja. E hoje se pratica um ritual de instalação dentro dos graus simbólicos, ou seja, onde é pedido aos mestres maçons a cobrir o templo para que uma comissão instaladora pratique uma ritualística à parte, fora do que consiste a maçonaria simbólica. Eu particularmente, essa é a minha opinião, eu não comungo com essa ideia, certo? Eu procuro ficar mais próximo possível da originalidade do que consiste a maçonaria tradicional. Mas estão errados? Não, não estão errados. A potência maçônica ela é autônoma. Ela pode fazer o que ela bem entender. Ela pode vivenciar o que ela bem entender. Agora, se ela quer consistir dentro do que consiste essa tradição maçônica, né? Essa tradição mediante a especulação da Grande Loja Unida da Inglaterra, ela tem que permanecer dentro desses parâmetros, certo? Ela tem que consistir dentro desse aspecto do 5º ponto de reconhecimento, ou seja, não há um ritual que não consiste a não ser o ápice da maçonaria simbólica, que é o grau de mestre, ou seja, a exaltação do mestre. Depois daí, dentro da maçonaria simbólica, não tem sustentabilidade. Mesmo, olha só, mesmo eu particularmente, mesmo que a Grande Loja Unida da Inglaterra venha dizer que consiste esse ritual dentro dos graus simbólicos, eu discordo. Então apague lá o 5º ponto de reconhecimento, apague e adapte, faça uma adaptação. Mas enquanto persistir esse ponto que diz que a maçonaria simbólica são 3 graus simbólicos, não tem espaço para um ritual à parte, denominado ritual de instalação de um mestre. O que nós iremos usar aqui, né? O mais próximo da tradição é o ritual de posse. O ritual de posse, já que nós temos hoje os 3 graus simbólicos, o venerável mestre aclamado na primeira eleição, né? Eu particularmente, por exemplo, eu fui aclamado o venerável mestre da loja Guerreiros da Luz e da Liberdade, beleza? Então não houve uma ritualística, houve uma aclamação. Eu fui impulsado pelos meus irmãos a ser venerável mestre da Guerreiros da Luz e da Liberdade. Logo, dentro de toda uma sistemática que a gente está observando, estamos trabalhando, quando vier e vai vir o meu sucessor, o que nós vamos praticar? O ritual de posse. Ou seja,
eu vou dar posse, eu como venerável da loja, vou me tornar ex-venerável da loja, Guerreiros da Luz e da Liberdade, eu vou impulsar o meu sucessor, na presença de todos os mestres maçons. Ou seja, vamos abrir a loja no grau de aprendiz, pediremos os aprendizes para cobrir o templo, vamos passar para a loja de companheiro, pediremos o companheiro para cobrir o templo, ficará os mestres maçons, outrora eram os companheiros, né? Hoje ficarão os mestres maçons, aonde eu vou dar posse, eu como venerável atuante, aonde deixarei o cargo, vou dar posse ao o recém-mestre eleito ou aclamado, né, pela Guerreiros da Luz e da Liberdade. Então eu farei isso dando posse. Não faremos um ritual à parte aonde pediremos os mestres maçons para cobrir o templo. Não, isso não vai existir na Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, né? Os veneráveis vão dar posse aos seus sucessores, né? É assim, o mais próximo possível da tradição maçônica. Mas as potências que assim praticam estão erradas? Não posso dizer que está errado. Mas não está dentro da tradição. Não está dentro dos 8 pontos de reconhecimento, que é o 5º ponto de reconhecimento, né? Criar um ritual à parte não convém. Essa questão de instalação, né, vem muito do ritual de emulação, da tradição emulation, né? Vem muito dessa tradição, que era altamente exclusiva dessa tradição maçônica, né? Que se você estudar a maçonaria, eu recomendo o canal do Rezende, né? Robson Rezende, ele fala muito bem sobre essa questão do emulation, ou seja, do ritual de emulação praticado na Inglaterra. Assista lá esse canal dele, esse vídeo dele, ele é muito explicativo. Agora, a pergunta foi contundente. Jair, se a loja quiser praticar o ritual de instalação, ou seja, um dia que for a posse de um venerável, e naquela loja, né, por exemplo, a loja que queira praticar esse ritual, pedir para os mestres cobrir o templo, a Grande Loja Unida Maçônica vai permitir isso? Veja, não. Por quê? Porque a potência maçônica ela é um órgão fiscalizador dos graus simbólicos. Ou seja, ela tem que defender a sua autonomia em relação aos graus simbólicos. A partir do momento que uma loja ela queira praticar um ritual que não esteja dentro dos graus simbólicos, um ritual à parte, onde vai exigir que os associados da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil cubra o templo e ela faça algo exclusivo dela, ela está saindo do 5º ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, a qual nós estamos inseridos nessa tradição. Então, a partir do momento que uma loja queira fazer isso, ela está quebrando esse pacto federativo, esse pacto de originalidade, regularidade do que consiste aonde nós estamos inseridos, né? Entendeu? Então não vai ser permitido, vai ser permitido a posse do venerável, seja qual for o ritual. Até porque, até onde vai o meu conhecimento, quem estiver apto a esse conhecimento, me corrija, que eu sou um mestre maçom, mas sou um eterno aprendiz, viu, meus queridos? Eu estou aqui para aprender. No ritual de emulation, de emulação, não é pedido, até onde eu sei, não é pedido para que os mestres cubram o templo. É feito na presença dos mestres. Ou seja, a posse do venerável que vai ser atuante, que vai tomar o cargo, é feito na presença dos mestres. Essa questão de cobrir o templo, os mestres cobrir o templo, é uma coisa criada por Mário Berg mediante as grandes lojas estaduais. Foi um ritual que Mário Berg adaptou do ritual de posse, né? Porque é um ritual de posse, né? E o ritual de instalação do rito emulation, de emulação, aonde vai o meu conhecimento, certo? Que tem aquela lendazinha, aquelas coisinhas besta, né? Que você sabe, quem é mestre salado sabe do que eu estou falando, né? Tem aquelas coisinhas besta, aquelas coisinhas que não tem nada a ver, é aonde o venerável que está sendo impulsado, né? Que não deixa de ser instalado, é a mesma, só muda a gramatura, é a mesma coisa, né? Que está sendo instalado pela comissão mestre instaladora, passa pelo ritualzinho e recebe a palavra do mestre. Recebe o nome do mestre. Aonde? No rito adonamita,
o mestre maçom, na sua exaltação, o companheiro maçom, na sua exaltação, recebe o nome do mestre. Recebe o nome do mestre. Quer dizer, eu do rito adonamita, eu fui iniciado no rito adonamita, fui exaltado no rito adonamita, aí eu vou fazer a instalação no ritual escocês antigo e aceito, praticado pela Grande Loja. Quando eu chegar lá, eu vejo toda aquela liturgia mimimi, uma coisa que não tem significado, uma coisa que não tem nada a ver da maçonaria operativa, tradicional. Foi um ritual que foge totalmente do que consiste a operatividade. Aí eu vou receber o nome que eu recebi na minha exaltação de mestre adonamita. Eu vou ficar assim, pô, peraí, porra é essa? Que aconteceu aqui? Mário Berg cometeu o maior gafe. Agora, meu irmão, se você se sente feliz, se você se sente altamente satisfeito, quando você é venerável mestre, você passa por esse ritual de instalação, né? E você se acha agora um mestre instalado superior aos seus irmãos, aí é um problema seu, é um direito seu, né? O que eu vi na maçonaria Grande Loja, o que eu vi na maçonaria Grande Oriente, a partir do momento que se faz esse ritual com esses mestres, né, que se tornam veneráveis, eu vejo que eles passam por um processo não de evolução, né, não de vida orgânica, mas eles passam a ter, cria-se um espírito de arrogância, de prepotência, né, se acham agora superior ao mestre maçom. Ao ponto, já falei várias vezes aqui, ao ponto que numa loja simbólica, né, aonde está lá que você deve assinar o seu grau. Se você é aprendiz, você assina no grau de aprendiz. Você diz que é aprendiz, você é companheiro, você diz que é companheiro. Se você é mestre, você diz que é mestre. E o cara taca lá MI, como se o mestre instalado fosse um grau da maçonaria simbólica. Isso é mentira, isso é falacioso, isso é falso, né? Deve ser desmistificado isso, deve ser dito. Agora, se vocês querem viver assim, assim seja. Nós, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, vimos que isso não tem vida, não tem essência, né? Não tem tradição. Então, os nossos veneráveis mestres passarão pelo rito de posse, né? Que todo o mestre maçom sabe que ocorre numa posse de um mestre maçom. Não vou falar aqui por uma questão de ética. Então, aquele ritual de posse, né? De ascensão, pronto. O ritual de ascensão, o venerável mestre foi reeleito novamente para continuar no cargo. Ele não passa pelo ritual de ascensão. Pronto, é aquilo ali. É aquilo ali. Ou seja, vai passar pelo aquele ritualzinho ali. Morreu Maria Preá. Agora, se cria um ritual à parte, né, para tirar de você, meu candidato a venerável, meu venerável mestre. Você foi tolo, você pagou R$ 1.600 para a Grande Loja, se você for da Grande Loja aqui do estado de Ceará, ou se você for lá de outro estado, deve ser mais caro, de acordo ou seja, a grandeza da potência. No Grande Oriente está em torno hoje de R$ 1.700, só enriquece a potência, tira do teu bolso, né? R$ 1.700 para que tu passe pelo ritual que tu vai ficar assim, puta que pariu. Aí vem a tua arrogância, aí vem a tua prepotência, vem a tua decepção, né? Porque você, pagar R$ 1.700 para chegar lá no ritual e você, peraí, passar por isso aqui. E só isso eu paguei R$ 1.700 para ver isso aqui. Aí tu imagina eu do rito adonamita passar por um ritual desse e chegar e ver a palavra que o cara vai me dar, o mestre instalador, a palavra que eu recebi na minha exaltação. Peraí. Aí eu como questionador, eu como cara crítico, eu vou perguntar para peraí, pessoal. Peraí, vocês estão fazendo uma coisa errada. Tá entendendo? Eu não passei por esse ritual de instalação e nunca vou passar, porque eu li o ritual de instalação, meu gente. Certo? Eu li o ritual de instalação. Eu tive nas minhas mãos o ritual, certo? Eu li o ritual de instalação e vi que não tinha fundamento. Não tem tradição maçônica. Foi algo totalmente compilado, criado por Mário Berg, que hoje é uma verdade, porque uma mentira repetida várias vezes como verdade vai se tornar uma verdade absoluta um dia. Então hoje se tem essa ritualística
de mestre instalado como verdade absoluta. Nós aqui desmistificamos isso, acabamos com isso. Até porque o nosso, por exemplo, um venerável, né, que dará posse ao outro, ele vai ser considerado ex-venerável mestre. Ou seja, ele é um mestre maçom que vai ter a titularidade de ex-venerável mestre. Morreu Maria Preá. E eu aconselho todos os veneráveis das nossas lojas hoje, e que as lojas que vêm a ter, e que quando ele passar o cargo para outro, meu filho, faça o seguinte, vá ser cobridor externo ou cobridor interno, um dos dois, porque para mim é o maior cargo da loja, você ser um cobridor. Então quando você descer do Oriente, vá para o Ocidente e fique lá como cobridor, porque para mim é aonde todo o teu conhecimento que você adquiriu, tanto intuitivo, né, educacional, na tua venerância, você vai aplicar agora como cobridor interno da loja. Você vai cuidar, vigiar os que entram, guardar o templo, ou seja, aí você vai entender o que consiste de fato a maçonaria e vida orgânica. Você vai fazer todo o processo de retorno ao que consiste a vida maçônica. Mas aí o cara passa por essa liturgia falaciosa, né? Eu considero assim, uma liturgia que não tem sentido nenhum. Aí o cara agora é mestre instalado, ao ponto do mestre não ter a prerrogativa de falar no mesmo nível, né? O cara se acha agora que ele tem um nível superior ao mestre maçom. Não, conosco aqui a gente acabou com isso, Todos os mestres são mestres maçom, todos os aprendizes são aprendizes maçom e todos os companheiros são companheiros maçom. E na verdade somos todos uma unidade, somos todos maçom, né? Isso, essas questões, grau e cargos é em loja, é loja aberta. Mas na vivência maçônica no dia a dia somos todos irmãos, somos todos maçom. Espero, meu irmão, ter lhe respondido. Eu te amo sem te conhecer.